Hello, oitavo ano. Good morning. How are you? Tudo bem com vocês? Let's study English. Vamos estudar inglês. What a good idea. Que ótima ideia, alright? Let's pray for divine inspiration, ok? Vamos pedir para que o Senhor nos abençoe, para que a gente tenha uma excelente aula, uma excelente sexta-feira. Today's Friday. Hoje é sexta-feira, mais uma sexta-feira. Estamos contando os dias. Alguns dos dias que estão em casa, mas estamos contando mesmo assim, ok? Com saudade daquele tempo lá, olha lá, ó, que você ia com seu amiguinho para a escola, né? Às vezes a gente acha que não vai sentir falta, mas sente. Então, meninos, que Deus nos abençoe, que a gente tenha uma excelente aula e uma excelente sexta-feira, tá bom? Hoje, nós vamos fazer o quê? Um resgate do conteúdo da semana passada. Used to, que é costumava, significa costumava fazer tal coisa. Nós vimos a explicação, nós vimos o que significa. Eu pedi para vocês escreverem 3 frases para mim, baseado na apresentação. Eu vou abrir hoje o canal lá no Classroom. Vocês vão mandar a tarefa da semana e mais essas 3 frases, tá bom? Para a gente verificar aí na prática, eu copiei essa historinha de um livro. Então, é assim, use it to. Vamos lá? Primeiro a gente vai ouvir e repetir. Depois nós vamos ouvir e entender. E aí depois, no finalzinho, quando eu revisar tudo, porque hoje eu vou revisar e passar a tarefinha da semana, tá? Depois que nós fizermos as 3 sequências da atividade, daí eu passo a tarefa e vocês vão mandar para mim lá no Classroom, tá bom? Então, primeiro, ouvir e repetir. What did you used to do when you were a kid, Grandpa? Certo, você vai ouvir e repetir um pouco mais pausadamente, segunda vez um pouquinho mais rápido. What did you used to do when you were a kid, Grandpa? Terceira, sempre 3 vezes. Por que 3 vezes, professora? Funciona assim, quando a gente faz um exercício de ouvir, né, de listening. A primeira vez eu passo para vocês darem uma olhada no conteúdo, assimilar o que está escrito ali. A segunda, para vocês compreenderem um pouco melhor a pronúncia de cada palavra. E a terceira, para vocês corrigirem a fluência. Às vezes você fala ainda meio gago, meio pausado, então na terceira é hora de você corrigir e falar com um pouco mais de naturalidade, tá? Então, terceira e última. What did you used to do when you were a kid, Grandpa? Good. Daí vem a resposta. Oh, I used to be a very active kid. I didn't used to watch TV. I used to play with my friends on the streets. And we used to ride our bikes to school every day. Certo, eu tô falando pausado porque a gente tá num exercício de ouvir e repetir. A ideia é você ouvir e repetir para você treinar o seu inglês. Segunda rodada, um pouquinho só mais rápido. Perdão. Oh, I used to be a very active kid. I didn't used to watch TV. I used to play with my friends on the streets. And we used to ride our bikes to school every day. Segunda rodada, favor repetir.
Terceira é a hora que a gente tenta ser um pouco mais natural, tá bom? Oh, I used to be a very active kid. I didn't used to watch TV. I used to play with my friends on the streets and we used to ride our bike to school every day. Perdão. Vou falar de novo, tá? Que ficou um IQ aí, school aí no meio do texto. Oh, I used to be a very active kid. I didn't used to watch TV. I used to play with my friends on the streets and we used to ride our bikes to school every day. Ouviu? Repetiu? Certo. O grandpa tá falando ainda, tá? Nowadays, kids stay home and play video games all day. Repeat. Segunda. Nowadays, kids stay home and play video games all day. Terceira, o grandpa tá falando ainda, tá? Nowadays, kids stay home and play video games all day. Certo. Daí o netinho pergunta pro grandpa. Did you used to be a good student, grandpa? Did you used to be a good student, grandpa? Terceira e última. Did you used to be a good student, grandpa? Daí o grandpa responde. Yes, I did. I used to get very good grades, especially in English and history. Primeira, você deu uma assimilada. Segunda. Yes, I did. I used to get very good grades, especially in English and history. Terceira, o grandpa tá falando. Yes, I did. I used to get very good grades, especially in English and history. Ok. Repetiu, treinou. Percebam que na terceira a gente une esse som, ó, especially in English. Na primeira a gente fala assim, ó, especially in English and history. Olha a terceira, ó, especially in English and history. Você une o som, soa mais natural, tá bom? O neto responde, no wonder you are a great storyteller. No wonder you are a great storyteller. No wonder you are a great storyteller. O que está acontecendo nessa conversa aí, meninos? Vamos entender. Costumava. O que você costumava fazer quando você era uma criança? Aí ele tá falando pro avô dele, tá? Aí o avô responde. Eu costumava ser uma criança ativa. Eu não costumava assistir TV. Costumava jogar com os meus amigos na rua. E nós costumávamos pedalar para a escola todos os dias. Nos dias de hoje, as crianças ficam em casa e jogam videogame o dia inteiro. Curioso, né? Te pergunta. Você costumava ser um bom aluno, vô? Sim, costumava. Eu costumava tirar muito boas notas, especialmente em inglês e história. Olha, bom aluno em inglês, hein? Aí o aluno responde, não admiro que você seja um bom contador de história.
Então tá aí, no texto, nós tivemos alguns exemplos de frases usando o use to. É uma conversa entre o neto e a avó. Ele tá sendo mostrado, o use to, no caso, está sendo mostrado no afirmativo, no negativo e no interrogativo. Só para vocês recordarem, então. Aqui alguns exemplos, não? Did you? Aí aqui, I didn't use. Dá uma olhada aqui, tá? We used. Did you use? I used to get. Daí nós temos a estrutura gramatical que vocês viram na semana passada. Para vocês recordarem-se como funciona, eu tenho lá o positivo, ó. Vai ter um sujeito, que pode ser um pronome ou nome de alguém. O use, ele tá no simple past. Ele tem o ed no final. Por que que ele tem o ed? Porque eu estou falando do meu passado. Eu costumava. Então tá lá, used to sit there and stare to her. Costumava sentar lá e fixar os olhos nela. Isso a gente falou na semana passada. Vocês devem recordar. Só estou recapitulando porque hoje eu vou passar uma tarefa. E essa tarefa vai valer nota. É uma tarefa um pouquinho mais longa. Para isso, vocês precisam compreender bem. Então, meninos, fora as 3 frases que eu pedi para vocês escreverem para mim, vocês vão tirar foto e vão enviar. Conforme eu expliquei no início da aula, na semana passada eu não abri o canal no Classroom para vocês me devolverem a tarefa. Essa semana eu vou abrir, tá? Vou passar a videoaula, que é essa, vou passar um vídeo complementar para vocês assistirem, porque vocês têm 2 aulas, então dá tempo de sobra. E vou passar a tarefa da semana valendo nota. Se você já mandou as 3 frases lá da semana passada, ok, tá certo. Se você ainda... Minha filha tá acordada, tá bem acordada e tá querendo participar da aula, tá? Então, esses berros, esses rompantes de berros aí, pertencem a ela. Igual a mim, ela fala muito, tá? Apesar de ter só 7 meses. Mas, voltando, recapitulando aqui. Voltei. Conforme eu estava falando, se vocês mandaram a fotinho da tarefa da semana passada, perfeito. Quem não mandou ainda, aproveita o link, o canal que eu vou deixar aberto no Classroom, manda a atividade da semana passada e a de hoje. Tá valendo nota, já tá contando pro bimestre, tá bom? Conforme eu falei, eu não passo folhinha, eu não passo nada para vocês irem buscar na escola, eu passo tudo aqui, ou vídeo, ou música, ou para vocês copiarem e anotarem no caderno. Agora, voltando à explicação, o que a gente tem aqui? Positivo funciona assim. Sujeito, o use to e o complemento da frase, certo? Por que tem o ed? Conforme eu falei, dá uma olhadinha aqui, em amarelo. Tem o ed porque eu estou falando de passado. Eu costumava sentar lá e fixar os olhos nela, olhá-la fixamente. Esse é o positivo. Negativo. Quando é que você vai usar o negativo? Quando você colocar o didn't. Se você colocar o didn't, vai ser assim, sujeito, didn't, tira o ed do use. Não tem mais D no final. Por quê? Porque o didn't já é passado. Então, I didn't used to worry about so many problems in the past. Essa é uma realidade nossa. Vou comentar de novo dessa frase, né? Não costumava preocupar com tantos problemas no passado. Vocês vão perceber isso daqui a alguns anos. Minha nossa, era tudo diferente. Aí você vai falar assim, I didn't used to worry about so many problems in the past. Não costumava pensar em tantos problemas no passado. Nós vamos ficando mais maduros e os problemas também vão amadurecendo. A verdade é essa. Aí a gente vai ficando calejado, vai aprendendo a resolver também, tá bom? Mas aí o negativo. E o interrogativo? Tô falando tudo de novo? Sim, tô falando
novo. Por quê? Para vocês conseguirem realizar a tarefa de hoje com bastante destreza, corretamente. Did vai no início da frase, então o use eu tiro o D também. Esse use, ele funciona como a regrinha do simple past. A diferença é que ele é um auxiliar, ele é um verbo modal que serve para falar de situações vivenciadas no passado, tá bom? Usei o did, olha aqui no amarelo. Sujeito, o verbo use volta ao seu estado normal, que é o infinitivo, sem o D no final, ok? Tudo isso aí vocês já viram, estamos recordando, afinal, recordar é viver. Eu mostrei essa imagem e mais duas para vocês criarem uma frase. Isso quando? Na semana passada. Daí eu falei, tira foto e manda para mim. É um exercício complementar. Mas se você fizer direitinho, vai ficar lá um pontinho guardado para você no final do bimestre, se você precisar, ok? I used to, eu costumava, de acordo com a imagem, o que você escreveu aí? Manda 3 frases bem bonitas, tá? Essa é a primeira no positivo, essa é a segunda, quem já mandou ok, é só deixar lá. Essa é a segunda no negativo e essa é a terceira no interrogativo. Pode tirar foto dessa aí da de hoje, tudo junto? Pode, tira a foto e manda para mim numa folha só, tá? Para vocês não terem problema de ficar anexando um monte de arquivo lá no Classroom. Afinal, é bem complicado esse manuseio ainda. Para mim ainda tá difícil, eu apanhei a beça para montar aquele quiz para vocês. Vocês nem imaginam quanto. Pedi para a professora Vani me ajudou, a professora Margarete, foi assim, acionei o mundo inteiro. Pedi ajuda para Simone, para a professora Fabi, saí acionando todo mundo, porque a ferramenta é nova para mim também. Então, agora que eu tô um pouquinho mais familiarizada, continua sendo difícil. Imagine para vocês. Eu entendo perfeitamente que o manuseio da ferramenta, ele é um pouco complicado. Então, eu tento simplificar. Às vezes eu acabo me confundindo, tá bom? Então, as 3 frases que eu pedi. Agora, o que eu quero que vocês façam? Desculpa, vamos voltar aqui, certo? Nesse aqui. O que eu quero que vocês façam? Esse aqui é o texto que vocês vão fazer a atividade para mim. Eu vou postar de novo esse texto lá no Classroom para vocês devolverem por esse arquivo. Vocês vão fazer uma entrevista com alguém da família. Pode ser um tio, o avô, pai, mãe ou tia. Então, você pode interview your grandpa, your grandma, your daddy, your mom, your auntie, and your uncle. Qualquer um desses. Uma pessoa de preferência mais velho. E aí, você vai fazer essa pergunta aqui. Estou circulando. What did you used to do when you were a kid? Se for o pai, você vai escrever when you were a kid, daddy. Você vai fazer a pergunta no caderno. Vou mostrar para você como que você vai fazer. Tá aqui a folha, ó. Colocou as 3 frases que vocês fizeram aqui. Na parte de baixo, você vai fazer a pergunta. O que você costumava fazer quando você era uma criança? Pai. E você vai coletar do seu pai 5 respostas. Seu pai vai falar assim: I used to play football. I used to play football. Eu costumava jogar futebol. I used to play videogame. Eu costumava jogar videogame. Quando o seu pai falar, você vai desenhar o bonequinho ou um emoji, né, que é a carinha do seu pai, ou de quem você escolheu. Pode ser do daddy, mom, grandpa, grandma. E você vai escrever 5
Desculpa. 5 atividades que o seu familiar used to do, costumava fazer. Então, você pode escolher, ele pode falar várias, você vai escolher só 5. E você vai colocar I used to do, coloca a carinha com o nome do seu daddy. Eu vou mostrar na atividade, tá bom? Coloca a carinha com o nome do seu daddy aqui, ó. Vou fazer nesse livro porque ele é meu. Então, aqui ao vivo, tá? Fiz a pergunta, ao vivo não, aqui na videoaula, perdão. Fiz a pergunta, aí aqui eu desenho a carinha do daddy. Eu desenho o daddy. Escrevo daddy. Tá fraquinho, mas eu tô tentando mostrar pra vocês. O seu daddy falou que costumava, é lógico que o seu daddy vai falar em português. Eu costumava tocar piano. Aí você vai escrever pra ele com a carinha dele. I used to play the piano. Você vai escrever a frase para ele como se você aqui, ó, como se o seu daddy estivesse falando, certo? Essa atividade aqui você vai fazer e vai mandar para mim 5 frases. Está valendo nota. Se você precisar, eu vou usar o pontinho dessa aqui, ó, que eu passei, aqui, ó, o pontinho dessas figuras, ok? Vou deixá-los presta atenção, com essa atividade da imagem, quem não fez pode fazer aqui, ó, na parte de cima do caderno, são só 3 frases, frase 1, frase 2 e frase 3. E embaixo com a lição do texto, a entrevista. Deixarei vocês aqui com essas 2 tarefas. Eu vou mandar lá no Classroom um material de apoio. Ou vai ser um vídeo ou um desenho, ou serão algumas músicas para vocês treinarem esse use to e acabou, tá bom? Semana que vem estamos mudando o assunto. Virei a página, não falaremos mais do use to. Tem que estudar porque se eu fizer um quiz valendo nota, vocês precisam saber, ok? E aí nós vamos terminar por aqui. Assistam a videoaula e também o vídeo complementar. Vocês têm 2 aulas, então eu sempre vou mandar ou 2 vídeos meu, né, que são a videoaula, explicação minha, a aula e a correção, a aula e o feedback, ou eu vou mandar um vídeo meu e mais um vídeo complementar de um desenho que eu achei engraçado, ou de uma música que eu achei interessante o uso do tema da aula, ou de um pedacinho de uma série, de algum filme, tá bom? Vai ser sempre como complementar para vocês assistirem também e entenderem melhor o conteúdo, tá bom, meninos? Fico por aqui, bye bye. Por hoje é só. Manda um oi para mim no Classroom. Please, do it.